A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe vocês todos. Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje vamos estar estudando o livro de Tito, no capítulo 2. Mas antes de tudo, como sempre, vamos orar ao Senhor, que é Ele que nos guia e nos orienta. Sempre. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos novamente, Pai. Estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, sermos ministrados pelo Senhor, Pai. Que o homem seja apenas um instrumento, um canal em Tuas mãos, Pai. Que nós diminuamos, o Senhor cresça cada dia mais. Tudo que for feito aqui é para a honra e glória do Teu nome, Pai. Ensina o Teu povo, Pai. Ministra o Teu povo, para que possamos aprender mais de Ti e pôrmos em prática em nossas vidas, Pai. Para sermos verdadeiros atalaios, sermos representantes do Teu reino, Pai. Sermos agradáveis a Ti. Muito obrigado, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos lá. Tito 2, primeiro versículo, nos fala assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Então, Tito deveria ensinar o que convém à sã doutrina, ou seja, fundamentado na verdade, fundamentado no Evangelho, no ensinamento dele. E tinha que ser levado aos homens para que aprendessem a verdade, aprendessem o Evangelho e teriam que vir a pôr em prática, realmente. Não serem só ouvintes, mas praticantes da palavra. Assim não seriam alvos fáceis, né, para falsos ensinos, para falsos mestres. E ele é instruído, em primeiro lugar, a exortar os homens mais velhos, né? Os homens mais idosos, que eles deveriam ser moderados, ser respeitosos, respeitáveis, né? Sensatos. Aí ele fala, mas sãos na fé. Sãos na fé porque eles têm que ser agradecidos ao Senhor, otimistas, né? A pessoa na idade, ela pode às vezes ter uma visão meio amarga. O cristão não deve ser amargo, e sim otimista, porque o Senhor o fez chegar até aquele momento, até aquela idade, ser agradecido ao Senhor. Quantos não chegam na idade dele? E Deus o permitiu chegar, lhe deu robustez, lhe deu saúde, lhe deu vigor para isso. Então, a gente devia ser sãos na fé, agradecidos ao Senhor, otimistas, sãos, como fala aqui, na caridade, ou seja, sãos no amor. Ser altruísta, né? Não ter egoísmo. E fala são na paciência, devia ser sãos na paciência. Porque a idade, ela inevitavelmente vai trazer enfermidades, vai trazer dificuldades de locomoção, de agilidade e tantas outras coisas, né? Que a idade vai trazer. Mas ele deveria ser o quê? Paciente, suportar isso tudo com coragem. Suportar as dificuldades que vinham com a idade, as enfermidades, com coragem, confiando na graça de Deus sobre a vida dele. Amém? Então é isso que os homens mais velhos deveriam ser. Isso também faz parte do testemunho. Ser são na fé, ser um homem agradecido, ser são no amor, ser amoroso, não ser egoísta, ser altruísta, são na paciência, mostrando que ele, apesar das dificuldades da idade, ele continua firme com o Senhor, grato, suporta tudo com paciência, confiando em Deus. Amém? Então vamos adiante. O versículo 3 nos fala assim: As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, as mulheres idosas deveriam ser moderadas, né?
não se envolverem em fuxicos, calúnias, né, intrigas. E não deveria ser dada bebida, como está escrito aqui. E apesar da mulher não ter um ministério nessa época dentro da igreja, ela tinha um ministério no lar dela. Ela deveria estar ali ensinando em casa aos filhos, filhas, netos, aqueles que ainda não eram da fé, que poderiam fazer parte da sua família. Ela tinha esse ministério doméstico, né? E elas aqui parece outro ministério para elas, que elas deveriam ensinar as mulheres mais jovens, aquelas que estavam para se casar, ou tinham pouco tempo de casadas, ela devia ensinar elas a serem sóbrias, a amarem o seu marido, amar seu marido não só com carinho, com amor, mas também sendo a grande auxiliadora, aquele suporte do marido, sendo o braço direito dele, certo? E amarem seus filhos. É claro que não vai ensinar a amar os filhos, que já ama, mas quer dizer, amar os filhos é ensiná-las a estarem disciplinando os filhos no caminho do Senhor, a estarem colocando os filhos para caminharem nas veredas de Deus. Elas iam ser ensinadas por essas mulheres mais velhas como proceder com os filhos, para eles se tornarem, no futuro, homens e mulheres de Deus. Ensinadas também a serem o quê? Sensatas, honestas, boas donas de casa. Boa dona de casa não é simplesmente como a gente tem por dona de casa, mas ela ser uma boa mordoma do seu lar. E isso não é só no aspecto físico, mas no aspecto espiritual, para ela ser o quê? Ela ter um lar sempre em harmonia. Ela saber manter o lar dela em harmonia. Uma mulher sábia, uma mulher santa, dependente de Deus, que ela sempre segue o que é justo e o que é reto aos olhos de Deus, e assim ela faz da sua casa um lar e mantém sempre ele em harmonia, reconhecendo também o que ela traz essa harmonia, reconhecendo a autoridade do marido, a posição de autoridade do marido. Isso também traz harmonia para o lar, mesmo que ela seja mais capacitada que ele, mais ágil, mais esperta, mais ligada, ela tem mais capacidade que ele. Mesmo que ela tenha mais capacidade que ele, ela vai fazer o quê? Ela não vai procurar dominar o marido ou tomar a posição dele. Ela vai procurar encorajá-lo a ser mais ativo na liderança do seu lar e mais ativo no serviço ao Senhor. Que fazendo isso, ela está levando honra ao nome de Deus. Ela está, como fala aqui, fazendo que a palavra de Deus não seja blasfemada, porque ela não tomou o lugar de autoridade do marido. Ela, apesar de ser mais capacitada, ela ajuda o marido a avançar e tomar a posição dele, ser mais ativo nessa posição. Aqueles que são de maridos que são mais tímidos, mais reservados, ela impulsiona o marido. Amém? E essas mulheres mais velhas ensinavam as mulheres mais jovens a terem essa atitude. Vamos adiante aqui no 6, que fala assim: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostre corrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tenha nenhum mal que dizer de nós. Então as mulheres mais velhas foram orientadas a ensinar as mulheres mais jovens. Tito não deveria ter essa posição, ensinar as mulheres mais jovens. Não deveria dar essa brecha. Então ele foi instruído a orientar os moços, os homens mais jovens. Para quê? Para que eles sejam moderados, ou seja, tenham autocontrole, criem domínio próprio, que é difícil nessa idade. Não só nessa idade, eles vão aprender autocontrole pro resto da vida. Não é porque a pessoa fica mais velha que não tem que ter o autocontrole e o domínio próprio como meta na vida, né? E o Paulo fala com ele aqui, com Tito, que ele deveria dar um bom exemplo. Ele devia ter essa consciência de que
ele teria que ter um bom testemunho para que todos que olhassem para ele pudessem ver o seu comportamento e procurar imitá-lo. Então ele deveria demonstrar integridade, demonstrar reverência à palavra de Deus, sinceridade na sua fé, ter uma boca santa, uma boca onde não sai vulgaridade, não sai falso ensinamento, não sai modismos, assuntos que não edificam. Ou seja, ele tem que ter uma vida santa. Ele teria que dar o exemplo, ter uma vida santa. Porque uma vida santa é o argumento mais eficaz contra aqueles que se opõem à verdade e que procuram brecha para atacar o cristão. O maior argumento, o que envergonha o diabo, envergonha o inimigo, é quando ele procura a brecha, mas ele encontra aquele homem ou aquela mulher com uma vida santa. Amém? Vamos adiante no 9, nos fala assim: exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então os servos deveriam ser obedientes e responsáveis em relação aos seus senhores. Serem solícitos, não procurar o embate, o confronto com os seus senhores, e sim procurarem fazer tudo da melhor maneira possível, como se estivesse fazendo para Deus. Tudo que fizesse para o seu Senhor tem que estar como se estivesse fazendo para Deus. Serem fiéis também e confiáveis. Assim, procedendo dessa forma, eles seriam como lindos exemplos, do agir de Deus na vida daqueles que o servem, daqueles que o têm como Deus. Esse seria um ornamento lindo, seria a vida de cada um deles. E com esse proceder, provavelmente até conduziria alguns dos seus senhores a Deus, pelo testemunho deles, pelo agir deles, pelo proceder deles, tocar no coração de um senhor, de um amo dele, do amo dele, e ele despertar para ter Deus na vida dele, buscar a Deus, sentir a necessidade de ter aquele Deus que o servo dele tem, ele precisa ter também em sua vida. Não é à toa, como ele já falou aqui em outros estudos, que os escravos, quando você sabia que o escravo era cristão, estando no leilão de escravos, aquele escravo cristão, todo mundo estava propenso a pagar mais. Todos pagariam mais. Ou seja, em qualquer circunstância da vida, o cristão tem que dar um testemunho, que ele sempre, de qualquer forma, estou falando no mundo, ele se destaca. Para Deus, sem dúvida, todo servo dele ele dá valor, ele ama o seu servo, o Senhor Deus. O Senhor Deus ama todos os seus servos. Mas estou falando, aqui no mundo, aquele que é o servo fiel do Senhor, que dá testemunho, ele sempre se destaca para a honra e glória de Deus, não para a honra e glória do homem, mas para a honra e glória do Senhor, que o Senhor faz diferença na vida dos seus servos, em qualquer circunstância. Amém? Então vamos adiante aqui no 11, que nos fala assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então a graça de Deus se manifestou através do Senhor Jesus, quando ele se entregou pelos nossos pecados. E essa mesma graça que nos salvou também nos coloca, podemos dizer assim, na escola da santidade.
E nessa escola da santidade, aprendemos que tem coisas que são inaceitáveis e que têm que ser renunciadas na vida do cristão. Tem que ser renunciada a descrença. Você agora crê, você tem um Deus, agora um Senhor sobre sua vida, você crê nele. Então não existe mais a descrença na sua vida. E isso é inaceitável. E é inaceitável os desejos pecaminosos, as paixões mundanas, tudo isso tem que ser recusado, tem que ser tirado da vida do cristão. A luxúria, a ganância, a soberba, inveja e tantas outras coisas. Na escola da santidade, nós aprendemos que isso tem que ser retirado da vida daqueles que servem ao Senhor. E também é ensinado nessa mesma escola que devemos ter uma vida justa, uma vida sensata, uma vida amorosa. Temos que ser amorosos. Ter amor a Deus, ter amor ao nosso próximo. Como Jesus falou, Jesus vai além. Nós sabemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Jesus vai além e fala que nós temos que amar a igreja, amar o próximo como Jesus amou a igreja. Ama a igreja. Então nós temos que ter essa vida amorosa, aguardando na esperança da volta de Jesus. Quando ele voltar, ele vai resgatar, ele vai buscar a sua noiva, que é a igreja. Ele vai buscar uma noiva zelosa, ele vai buscar uma noiva remida, uma noiva alva, pura. É isso que ele vem buscar. Amém? Essa noiva alva e pura, zelosa, especial. Não é uma noiva qualquer, uma noiva especial. Ele vem buscar a sua noiva. Então o cristão vive nessa esperança, aguardando esse dia. Então, amados, para terminarmos, vamos aqui para o versículo 15, nos fala assim: fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então, essas aqui são as coisas que Tito estava encarregado de ensinar, né? Ele devia exortar e encorajar os cristãos a terem uma vida santa, a terem práticas piedosas, a serem ouvintes e praticantes da palavra, encorajando meus cristãos a ter uma vida regrada, a se livrarem das paixões mundanas, a ter uma vida santa. Amém? E ele também deveria o quê? Repreender a todo o ensinamento contrário, a tudo que contrariasse o ensino da palavra de Deus. Ele deveria repreender e combater todo tipo de ação contrária ao ensino do Evangelho, seja por palavra ou seja por testemunho, por ação de alguém. Testemunho de um cristão que estivesse fazendo algo errado, que não está de acordo com o Evangelho, ele deveria combater, deveria ensinar, exortar. Palavras torpes ou palavras, ensinamentos falsos que estavam inseridos dentro da igreja, ele também deveria combater. Tudo que fosse contrário ao Evangelho, ele deveria estar repreendendo e trazendo a luz da verdade para aquilo ser combatido e ser exterminado. E deve fazer isso com toda a autoridade e coragem do Espírito Santo, sem receio nenhum em relação ao que? A sua juventude, que ele é jovem, ter pessoas mais velhas na igreja, em relação nenhum em relação à sua origem gentia. Ele era um gentio, ele não era um judeu. Então ele não deveria ter nenhum temor a isso, ou qualquer outra coisa, nem sua origem gentia, nem o fato de ele ser jovem, nem qualquer outro problema que poderia haver no olhar das pessoas, porque na verdade ele falava a palavra de Deus, ele trazia a palavra de Deus, e nisso estava toda a diferença. Não importava ele ser jovem, ser gentil, a palavra que saía da boca dele era a palavra de Deus. Então ele devia ter toda a coragem, porque ele estava respaldado pelo Senhor. Amém? Então, amados, terminamos aqui o capítulo 2 de Tito. Espero que tenha sido bênção na vida de vocês, como foi na minha. Com certeza foi bênção na vida de vocês.
Deus abençoe a todos, dê uma semana de paz, de alegria, firmes na fé, firmes na rocha, firmes em Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Deus. Obrigado por tudo que aqui foi realizado, Pai. Obrigado por ministrar os nossos corações, Senhor. Obrigado, Pai, por teu amor, por tua misericórdia, pelo teu zelo, pelo teu carinho para conosco, por tua paciência, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Pai. Nos capacite a sermos cristãos de excelência, Pai, para a honra e glória do teu nome, meu Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o reflexo de Jesus, Senhor. Para isso, temos que estar firmes na rocha, procurando ter uma vida santa, uma vida remida, Pai. Nos dê força, nos capacite, Pai. Tudo que é bom na gente vem do Senhor. Então que o Senhor esteja agindo cada vez mais na nossa vida, para a gente estar fazendo cada vez mais a tua vontade, Pai. Até a vontade de orar, quem dá é o Senhor. Age em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Nos dê uma semana de paz, de alegria, vivida na tua presença. Receba nossa oração e nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amados, fiquem com Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe as suas famílias. Semana que vem estamos juntos novamente. Se assim Deus permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau. Shalom.